Pessoal, vamos para mais uma aula. Agora a gente vai verificar a questão da quantidade de calor sensível, aula 12 da página 203 da apostila bienal, caderno 5, tá? É a última aula do setor B. Bom, os efeitos relacionados às trocas de calor, quando um objeto ele adquire ou ele cede ou ele recebe calor, são os efeitos mecânicos de dilatação e o efeito térmico, que é a alteração da temperatura e a mudança de estado de um momento para o outro, ou seja, ou ele vai ficar sólido ou líquido ou gasoso. Antes de nós entendermos, de acordo com a apostila aqui, eu vou explicar a apostila e depois eu vou mostrar um método que vai facilitar um pouco mais aí a interpretação de vocês, tá? O primeiro conceito que a gente tem é o conceito de capacidade térmica de um corpo. O que é a capacidade térmica de um corpo? Vamos lá. Primeiro, precisamos entender que calor ele é a energia térmica em trânsito devido à diferença de potência de temperatura entre corpos. A gente já estudou os efeitos da termologia, as temperaturas, os termômetros, a gente já estudou isso. Vimos que os conceitos de temperatura, energia térmica, equilíbrio térmico, depois vocês deem uma olhada, tá? Vimos como que calcula as transformações de uma determinada temperatura numa outra, só usar a fórmula. E agora a gente vai ver os conceitos de calor, tá? Então, primeiro, calor é energia térmica em trânsito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, capacidade térmica. A capacidade térmica é a característica do corpo que determina o quão rápido o corpo esquenta ou esfria. A gente tem uma fórmula específica para ela. A capacidade térmica C, maiúscula, tá? Ele é a variação da quantidade de calor de um corpo ou da variação de energia de um corpo dividido pela variação de temperatura desse corpo. Então, a quantidade de calor vai entrar no corpo e esse corpo vai sofrer uma mudança de temperatura. A característica que dita essa mudança é o que nós chamamos de capacidade térmica. E a capacidade térmica ele depende da massa do corpo e da substância que compõe o corpo, né? Isso é, de certa forma, bem óbvio da gente analisar. O segundo ponto é o calor específico, tá? O segundo ponto é o calor específico da substância, que está associado à capacidade térmica. Calor específico é a característica da substância que o material é feito, isto é, em termos matemáticos, o calor específico é a variação da quantidade de energia térmica, ou calor, sobre a massa do corpo e também dividido pela variação de temperatura. Observe que as letras, a legenda está aqui, as unidades estão aqui em todos os casos, tá? Então, o calor específico é a capacidade térmica de um corpo é diretamente proporcional à sua massa, ou seja, a gente tem uma outra formulazinha aqui para calcular tudo isso. Mas não se preocupe com as fórmulas, porque eu vou colocar uma única fórmula que vai resolver todas essas questões, tá? A constante C maiúscula é a capacidade térmica e a minúscula é o calor específico da substância. Existe uma tabela, inclusive na questão 1 ele vai dar aqui, ó, os valores para a gente de caloria, massa, grama, essas variações aí para a gente estar utilizando, tá? Então não precisa se preocupar com os valores específicos, porque eles vão dar para a gente nas questões. Terceiro ponto, a quantidade de calor sensível, que é essa fórmula aqui que nós vamos estar utilizando na nossa aula, tá? Então voltando aqui no slide, capacidade térmica, primeira coisa, calor específico a segunda, e nós temos uma conservação de energia que é definida da seguinte maneira: o calor liberado por um corpo é igual ao calor absorvido pelo segundo corpo, tá? Então a energia total ela se conserva. Se tem 20 graus num e 10 no outro, quando os dois entrarem em equilíbrio térmico, vai ficar 15 num e 15 graus no outro. Então ela vai se conservar o total, que é 30. E por fim, o calor sensível. O que é o calor sensível? É o tipo de calor que provoca a variação na temperatura do corpo. E é essa fórmula aqui que nós vamos estar utilizando. O calor, ele é a capacidade térmica vezes a temperatura, ou então ele vai ser a massa, o calor sensível vezes a temperatura. Nós vamos fazer alguns exemplos
para isso essa questão ficar mais clara para a gente, tá? Então aqui na parte escrita nós temos, que eu vou mandar para vocês, nós temos o seguinte, ó, se um corpo de capacidade térmica é igual a 25 calorias por grau Celsius, ele recebe calor durante 20 minutos com uma taxa constante de 50 calorias por minuto, ele sofre uma variação de temperatura em graus Celsius igual a... Então aqui nós temos as seguintes informações. Primeiro, durante 20 minutos ele recebe 50 calorias, ou seja, no total 50 vezes os 20 minutos vai dar 1000 calorias. Então a energia térmica total dele é 1000 calorias. A capacidade térmica é de 25. Então, substituindo na fórmula, a fórmula geral que a gente vai estar utilizando, que é essa do calor sensível, é a capacidade térmica vezes a temperatura. Como eu quero saber a temperatura, eu vou passar a capacidade dividindo. E aí é só substituir o valor. 1000 no lugar do Q e 25 no lugar do C. 1000 dividido por 25, 40 graus Celsius. A questão acaba aí. Bem simples. O segundo exemplo aqui, o exemplo 5. É um laboratório de física, uma amostra de 20 gramas, então a gente já tem massa aqui, ó, 20 gramas, de cobre recebeu 180 calorias, 186, então já temos aqui o calor recebido de uma determinada fonte térmica. Sabendo que o calor específico é 0,093, então observe que o C minúsculo é 0,093, tá? Então observem que é dado na questão esse valor, ou então a gente tem que calcular, mas nunca ele pede para você adivinhar o valor, tá? Você ou calcula ou você já tem. Então a gente vai voltar para a nossa fórmula geral do calor sensível. Então nós vamos ter duas fórmulas, uma que usa capacidade térmica e a outra que usa massa e calor sensível. Nós vamos usar essa segunda fórmula, já que ela tem massa e tem calor específico. Então, como eu quero saber a temperatura, eu vou passar a massa e o calor sensível para o outro lado dividido, calor específico. Então, a temperatura vai ser a quantidade de calor total dividido pela massa e o calor específico. Ora, substituindo os valores, a gente vai primeiro multiplicar embaixo e depois dividir. O resultado total, 100 graus Celsius. Bem simples, é só substituir na fórmula, não tem como errar, tá? E a última questão, um corpo A homogêneo de massa de 200 gramas varia sua temperatura de 20 para 50 ao receber 1.200 calorias. Então aqui a gente tem a variação de temperatura, de 20 para 50 subiu 30 graus Celsius, a gente tem a massa que é 200 gramas e nós temos a caloria, a quantidade de calor, 1.200 calorias. Durante o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida, ou seja, ele não muda do sólido para o líquido, tá? Um corpo B homogêneo constituído da mesma substância que A tem o dobro de sua massa. Aí a pergunta é, se eu tenho um objeto que tem o dobro da massa, a pergunta qual vai ser, qual é a quantidade de calor específico da substância B, tá? Então, se eu tenho aqui o calor específico, o que eu vou fazer? Eu quero saber o valor do C minúsculo, então eu vou passar a massa, na fórmula geral a massa e a temperatura para o outro lado dividindo. Substituindo os valores e fazendo o cálculo, então nós vamos encontrar 0,2 calorias por grau Celsius. Então aí a gente só substitui os valores e a gente faz o cálculo. Vocês vão observar que nessa questão eu deixei uma coisa errada aqui. E o que foi que eu deixei errado? Ó? Observem que o corpo ele tem massa de 200 gramas. E aí a questão vai ser a seguinte, ó, ele tem que ter o dobro da massa. Então eu quero que vocês, durante essa aula, tá, terminando de assistir aqui o vídeo, eu quero que vocês mandem para mim no grupo, no privado, no WhatsApp, lá no meu privado, quero que vocês mandem dizendo para mim o que está errado nessa questão. Isso porque eu quero saber quem foi que viu o vídeo, viu? Tá bom? Então mandem lá, continue tirando as dúvidas no grupo e até mais, viu? Se cuidem. Falou!